Na noite do sábado, 6 de dezembro de 2014, Eide Aires Leite Moreira, de 34 anos, foi encontrada morta em casa, na quadra 1204 Sul, em Palmas, no Tocantins. Eide era professora e coordenadora da Escola de Tempo Integral Padre Josimo Tavares, localizada na região norte de Palmas. Após diversas ligações para o celular dela, por volta das 22 horas, o cunhado foi até a casa e arrombou o portão. Eide foi encontrada enrolada em um lençol, caída no chão do quarto com 4 perfurações de faca. No dia em que ocorreu o crime, ela estava sozinha em casa. O marido e os 2 filhos de 8 e 10 anos haviam viajado. Foram levados um notebook e um DVD da casa. O sepultamento aconteceu na manhã do dia 8, no cemitério Jardim das Acácias, em Palmas. Na manhã do dia 12, o corpo de Eide foi exumado após pedido do delegado João Sérgio Vasconcelos Quenope, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, responsável pelo caso. A exumação foi acompanhada pelo pai e os irmãos dela. O médico legista analisou novamente o corpo e recolheu amostra dos dedos e do estômago para tentar descobrir se ela havia ingerido alguma substância anestésica antes de ser assassinada. As investigações da polícia apontavam que Eide tentou se defender das agressões. Outro indício apontado pela polícia era de que ela não demonstrou espanto quando foi morta, o que levava os investigadores a acreditar que conhecia o assassino. Somado a isso, havia o fato de que a casa não foi arrombada. No dia 16, o contador de 37 anos, Alain Moreira Borges, marido de Eide, foi intimado a prestar depoimento e fornecer material genético para comparar com a amostra do material coletado do corpo na exumação. Nas fotos tiradas no Instituto Médico Legal, Alain apresentava arranhões no braço. Segundo o delegado, elas teriam sido deixadas quando Eide tentou se defender dos golpes de faca. Além disso, o depoimento prestado por ele foi contraditório e ele se negou a fornecer material biológico. O inquérito policial foi concluído em 26 de fevereiro de 2015. De acordo com as investigações, Alain foi o autor do assassinato da esposa. As investigações apontaram que ele planejou o crime. Segundo o delegado João Sérgio, na semana do assassinato, Alain antecipou as provas escolares dos filhos para que pudessem viajar com ele para a casa do pai, em Gurupi, a 215 quilômetros de Palmas. Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública, Alain deixou o celular dele em Gurupi enquanto se deslocou até Palmas no intuito de cometer o assassinato. Alain sabia que Eide ia se encontrar com o ex-namorado. Ele montou vigília na frente da casa da esposa e esperou outro homem sair do imóvel para que pudesse cometer o crime. Foram desferidos 4 golpes de faca que atingiram o pescoço e o tórax da vítima. Logo depois, Alain teria tomado banho na suíte do casal, onde posteriormente foram encontrados vestígios de sangue no ralo e no registro do chuveiro. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e crime premeditado. Tomando como base o inquérito policial, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra Alain Moreira Borges. Segundo a promotoria, o denunciado agiu consciente, voluntariamente e premeditou o assassinato da esposa. Na denúncia, o Ministério Público Estadual requereu que o acusado fosse levado ao Tribunal do Júri Popular e que fosse condenado por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. No início do mês de setembro, Alain foi intimado para retirar material biológico, mas não se apresentou. A retirada do material aconteceu em 20 de outubro, quando Alain se apresentou para realizar a coleta feita no Instituto de Genética Forense de Palmas. Em 11 de maio de 2016, os exames feitos pelo Instituto de Genética Forense de Palmas comprovaram que o material coletado na mão de Eide coincidia com a genética do marido Alain, acusado pelo crime. Em 6 de julho, a primeira vara criminal da comarca de Palmas decidiu que Alain seria levado a júri popular. Conforme informações do Tribunal de Justiça, Alain e Eide reataram um casamento em 2013, após terem ficado quase 4 anos separados. Segundo a denúncia do Tribunal de Justiça, a vítima foi atacada enquanto dormia e, depois de ser atingida, tentou se arrastar para fora do quarto. Em sua defesa, Alain negou a autoria do crime
e pediu para não ir a júri, alegando não haver provas contundentes contra si, além de reforçar a fragilidade dos elementos probatórios. Ele recorreu da decisão, mas em 7 de fevereiro de 2017, o recurso foi negado pela terceira turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins. Durante todo o processo, Alan permaneceu em liberdade. O júri popular, previsto para acontecer em 14 de março de 2019, foi adiado porque a Justiça do Tocantins não conseguiu localizar 2 testemunhas. Uma delas era um perito que participou da investigação e já havia se aposentado. O julgamento foi remarcado para o dia 18 de junho. Por causa da mudança, os familiares e amigos da vítima fizeram um protesto em frente ao Fórum de Palmas. Eles cobraram agilidade no julgamento do crime. O julgamento começou por volta das 9h30 da manhã no Fórum de Palmas. O júri, composto por 5 mulheres e 2 homens. Entre as testemunhas que foram ouvidas estavam uma colega de trabalho de Eide, o ex-namorado, o perito do caso e a perita Rosângela Monteiro, trazida de São Paulo pela defesa, que atuou em casos de repercussão nacional como o da menina Isabela Nardoni. A filha de 12 anos do casal, arrolada pela defesa, também foi ouvida. Segundo a perita contratada pela defesa, Rosângela Monteiro, as lesões no braço de Alan, apontadas pela polícia como prova do crime, não eram compatíveis com arranhões provocados por unha humana. A perita disse ainda que o material genético de 2 pessoas, incluindo o de Alan, encontrado nas mãos de Eide, indicavam apenas que ele era próximo dela. A tese da defesa foi a de que o material encontrado debaixo das unhas de Eide não era um de Alan, e que foram apresentadas provas de que ele não estava em Palmas no momento do crime. Segundo o advogado Antônio Yanovitch Filho, o depoimento coeso da filha do casal reafirmou em plenário perante os jurados de que na data do homicídio o pai estava com ela, dormiu com ela no mesmo quarto e na mesma cama, acordou com ela no local, o que tornava completamente absurda a ida dele até Palmas. Em seu depoimento, Alan disse que na data do crime teve conhecimento da morte da mulher somente por volta das 23 horas, depois da ligação de uma parente. Ele contou que estava em Gurupi com os filhos e que havia tentado falar com a esposa durante todo o dia. Quando chegou em Palmas, contou que estava trêmulo, sentindo frio e muito abalado. Ele justificou os arranhões de seus braços com a queda de uma prateleira. Sobre a relação com a mulher, ele respondeu que tinha um relacionamento muito bom, de casal perfeito e uma relação de respeito. Negou ser o autor do crime e criticou a condução do inquérito pela polícia. Alan Moreira Borges foi inocentado de todas as acusações relacionadas ao assassinato da mulher dele, Eide Aires Leite Moreira. O Ministério Público Estadual recorreu da sentença. Em nota, a promotoria afirmou que o recurso foi feito ainda em plenário e fundamentado em 2 fatos. O primeiro estava relacionado à decisão do Tribunal do Júri, a qual, segundo o Ministério Público Estadual, foi contrária às provas que constavam no processo. A promotoria alegou também que a defesa de Alan apresentou durante a sessão prova inédita juntada pela defesa técnica, fato que é vedado pela legislação e pode levar à anulação da decisão. Quanto aos 2 filhos do casal, desde a época do assassinato, permaneceram com Alan. As crianças visitam a família da mãe a cada 15 dias. Com a apresentação do recurso pela promotoria para anular o júri, o processo passou a ser analisado pelo Tribunal de Justiça do Tocantins e ainda aguarda decisão. Então fica a pergunta: quem matou a professora Eide Aires Leite Moreira? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos. Isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais sempre posto material complementar. Segue lá também. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.